Quais as piores frutas para os diabéticos e quais as melhores frutas? Você sabia que algumas frutas podem piorar a diabetes e outras podem melhorar a diabetes? Nesse vídeo você vai saber. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse é um vídeo de utilidade pública, pois muitas pessoas não têm essas informações que agora você vai ter com esse vídeo. Então, não esqueça de compartilhar com as pessoas. Então, pessoal, em primeiro lugar, nós vamos falar do problema da diabetes, que atinge muita gente hoje em dia. Depois nós vamos falar uma lista de frutas que deve ser evitada ou consumida com muita moderação pelos diabéticos, pois pode até agravar o problema. E depois nós vamos falar uma lista de frutas que são importantes para os diabéticos consumirem, que pode ajudar na diabetes. Isso também serve para quem tem pré-diabetes, para quem tem resistência insulínica e para quem está querendo emagrecer. Atualmente existem cerca de 13 milhões de diabéticos no Brasil, aproximadamente 7% da população, e outros 40 milhões de pré-diabéticos, mais ou menos 25% da população, para vocês verem o tamanho do problema. Enfim, pessoal, é um número bastante grande de pessoas nessa condição. E o que está por trás do diabetes, né? O que leva a pessoa a ficar diabética? O diabético é aquela pessoa que consumiu, e aqui nós estamos falando do diabetes tipo 2, tá? O diabético é aquela pessoa que consumiu muito carboidrato, tá? Com muita frequência, em muita quantidade, por um período longo de tempo, tá? E o que os carboidratos fazem? Eles liberam muita glicose na corrente sanguínea das pessoas e o corpo começa a ter problema de tanta glicose que é liberada. E esses carboidratos, pessoal, eles são, por exemplo, farináceos, tá? Pão, macarrão, bolo, massas, bolachas, tudo aquilo que é de farinha. Muitas vezes é combinada farinha com açúcar e daí piora ainda mais o problema. Então essas pessoas consumiram muito isso, com muita frequência, muita quantidade, e o corpo foi sendo minado por essas cargas muito grandes aí de glicose. E aí gerou-se o problema. É esse açúcar que chega ao corpo através dos carboidratos, principalmente, refinados principalmente, que acaba gerando então problemas de desequilíbrio na glicose, na insulina e levando à resistência insulínica, a pré-diabetes e a diabetes. Ocorre, pessoal, que por mais que as frutas sejam algo nutritivo, né, saudáveis, elas precisam ser consumidas com uma certa estratégia, principalmente pelos diabéticos. Então, apesar delas terem, né, as frutas terem muitos nutrientes, terem vitaminas, minerais, fitonutrientes, enzimas digestivas, fibras, etc., existem frutas que têm uma carga muito mais alta de açúcar, o açúcar da fruta, que é a frutose, e outras que têm muito menos taxa de frutose. Então você precisa, se você já está tendo problema de excesso de açúcar no seu corpo, você precisa ter essa estratégia de consumir mais as frutas que têm baixas taxas de frutose e têm bastante nutrientes para o seu corpo e evitar aquelas que têm altas taxas de frutose, tá? E nós vamos ver aqui quais são elas. Então, afinal de contas, o diabético ele forçou já muito o corpo dele com açúcar e ele precisa, então, tomar cuidado até mesmo com as frutas. Bom, pessoal, as frutas que a gente deve evitar mais quando há esse tipo de problema, tá? São manga, banana, uva e laranja, tá? Por que isso? Porque são frutas que eu já comentei anteriormente, com uma quantidade, né, de frutose muito grande. Okay? É claro que se for consumida com uma moderação muito grande, né, isso não seria tanto um problema e as pessoas saudáveis podem consumir tranquilamente, né, com moderação também. Mas o diabético ele já deveria olhar mais para outras frutas e menos para essa. Por exemplo, banana a gente sabe que é uma fruta muito acessível, muito barata e que as pessoas costumam ter no dia a dia. Mas se a pessoa já está com diabetes ou com pré-diabetes, ela deve evitar trocar por outras frutas que vão ser mais vantajosas para ela. Então, a lista de frutas para se evitar é essa, tá? Manga, banana, laranja e uva, que são frutas mais doces. Aqui, um pequeno adendo também, que é assim, evite tomar suco também de fruta, porque na hora que você separa o suco da fibra, né, da fruta, do bagaço, você está pegando só o líquido doce, só o líquido com a frutose
e você está concentrando e tirando da fibra, isso faz com que esse suco de fruta ele gere ainda mais impactos para o diabético, tá? Impacto dessa frutose no corpo. Dentro da fibra, ali junto com a fibra, o processo é melhor, ok? Então evite sucos doces do modo geral. Agora uma lista de frutas que é interessante para o diabético, vai fazer bem, né? E ele pode consumir sim, com moderação. E lembrando também de consumir essas frutas, não tudo de uma vez, né? Você deve evitar comer 2, 3, 4 frutas de uma vez. Melhor é separar um pouquinho de manhã, um pouco de tarde, tá? Então evitar de comer uma quantidade, um volume muito grande de frutas de uma só vez, porque isso vai entregar uma carga muito grande também de frutose para o seu corpo de uma só vez. E às vezes as pessoas fazem isso, pessoal, elas pegam uma bacia de fruta e comem a bacia inteira de uma vez, tá? Então isso pode gerar problema. Agora, as frutas que são importantes a serem consumidas pelo diabético. A primeira delas é o abacate. O abacate é uma fruta rica em gorduras boas e pouquíssimo nível de frutose, tá? Ele tem bastante fibra, vitaminas lipossolúveis como vitamina A, vitamina E, ok? E dá saciedade. Você come um pouco de abacate e aquilo dá uma saciedade para o corpo, mais que as outras frutas, ok? Então o abacate é interessante. Aí nós temos o mirtilo, tá? Que é o blueberry, que é uma fruta também muito nutritiva, com baixa taxa de frutose. Ele ajuda inclusive o pâncreas a se recuperar, né? O pâncreas do diabético que ficou lá produzindo muita insulina, então ele ajuda nessa recuperação, então é interessante, é importante. A gente sabe que é uma fruta um pouco mais cara, mas é interessante você ter de vez em quando. Depois nós temos o coco, tá? Comer a polpa do coco, que é uma fruta também, ok? O coco ele é riquíssimo em gorduras boas também, tá? De cadeia média, que não engorda, não interfere na sua insulina, na sua glicose. Ele dá saciedade. E aqui nós estamos falando de comer o coco em natura, tá? Em natura. Que pode ser tanto a polpa do coco quanto o óleo de coco. Depois disso tem o limão, que também é uma fruta muito interessante. Lembrando que o limão praticamente não tem frutose. Então ele tem vitamina C, tem uma série de nutrientes interessantes para o corpo. E você, claro, não vai tomar puro, né? Por exemplo, pega um copo d'água, cheio d'água, espreme meio limão, mistura bem. E aí sim, pode tomar, sempre diluído com água. Aí nós temos a maçã, que também é uma fruta com baixos níveis de frutose e muitos nutrientes. Lembrando de comer a maçã com casca e preferencialmente maçãs orgânicas, ok? A maçã também tem o ácido málico, que ajuda na produção de energia. Aí nós temos a pera, que também é uma fruta interessante, com baixos níveis de frutose, com muitos nutrientes, vitaminas, minerais, tá? Aí nós temos o morango, que também é uma fruta interessante, com baixos níveis de frutose, tá? E bastante nutrientes. Lembrando de também procurar um morango que seja orgânico, um morango daqueles mais caipira, vamos dizer assim, né? Que alguém plantou, que não é aquele morango do mercado. Aí nós temos a goiaba também, que é uma fruta interessante, tá? Riquíssima em vitamina C. Aí nós temos a cereja, tá? A cereja também entra nesse contexto. Lembrando aqui que, obviamente, não é a cereja caramelizada, tá? É a cereja normal, in natura. E também podemos falar do maracujá. E aqui uma outra dica para você, que são os frutos secos, tá? Que na verdade não são frutos, são nozes, são castanhas, são amêndoas, ok? Essas três eu diria mais, nozes, castanhas e amêndoas, tá? O que são essas castanhas? Essas nuts, né, ou frutos secos, como são conhecidas, elas são riquíssimas em gorduras boas, em fibras, em minerais, em vitaminas, tá? Uma série de nutrientes importantes e baixo nível de carboidrato. E elas dão bastante saciedade. Então, ao invés de você comer lá na metade da tarde uma banana, você pode comer um punhado de nozes, de amêndoas, de castanhas, tá? Vai ser muito mais nutritivo para você. Agora, lembre-se de não misturar, né, com uva passa desidratada, damasco desidratado, que às vezes isso é vendido meio que junto, então evite. Isso já são frutas desidratadas, é outra questão, tá? Evite essas, que elas vão ter uma carga de frutose aí mais elevada. Estou falando das castanhas, nozes e amêndoas, ok? Enfim, agora você já sabe quais frutas evitar para não piorar o seu diabetes e quais utilizar até para melhorar o seu diabetes. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam dessa informação. Lembrando que as frutas são saudáveis, são importantes de serem consumidas na alimentação das pessoas,
mas conforme explicado já anteriormente, em pessoas que já estão apresentando problema de diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica e de excesso de carboidrato e glicose na sua alimentação, na sua vida, vamos dizer assim, é muito mais interessante elas terem essa estratégia de consumirem frutas com menor teor de frutose, ao invés das de maior teor de frutose. Isso é uma estratégia de saúde que você vai poder aplicar agora que você tem esse conhecimento. Você gostou dessas informações? Faz sentido para você cuidar da sua saúde com essa abordagem, com esse conhecimento? Então, eu convido você para conhecer o nosso e-book 30 maneiras de melhorar a sua saúde. O link está aqui embaixo. Esse e-book foi feito para você que segue o nosso canal e ele tem surpreendido muita gente, tá? Essas 30 maneiras de melhorar a saúde têm surpreendido muita gente. E você conhece as 30 maneiras? Já aplica as 30 maneiras? Clique para conhecer. E para você que quer aprender esse conteúdo que nós temos aqui no canal de maneira mais completa, didática, organizada, tá? Sistematizada e de maneira mais aprofundada, eu convido você para conhecer o nosso curso Saúde de Verdade. O link também está aqui embaixo. E se você quer conhecer o nosso Instagram ou marcar uma consulta online, o link também está aqui na sequência, aqui embaixo, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.